Olá, tribo de boa vontade, aqui é a Patrícia Fox Machado e essa é a sua coluna Espiritualidade Feminina. Tema de hoje, a gente vai dar sequência aos vídeos onde eu falo sobre as deusas interiores, sobre esses arquétipos femininos. Lembrando que a visão, a perspectiva que eu trago aqui é bastante ligada, claro, ao trabalho que eu desenvolvi com essas 9 deusas, tá? Um trabalho inédito que eu realizo há muitos anos e eu compartilho aqui com profundo amor, agradecendo pela oportunidade. Ok, as deusas que a gente vai falar hoje é Hera e Afrodite. Então, se Deméter e Perséfone, a gente trouxe ali a visão da vida e da morte, a gente trouxe da mãe e a filha, né? O mundo palpável e o mundo espiritual. Na Ártemis e na Atena, a gente falou sobre o mundo do corpo e a mente, e ainda o Pagus e o Urbe, né? Ou seja, a mata e o campo e a civilização, né? A floresta e a civilização. A gente vai falar hoje de Hera e Afrodite, nós vamos falar sobre o mundo moral e imoral, vamos falar da esposa e da amante, e também sobre a rainha, a soberana dentro de si, e a musa, tá? Então, isso na ordem. Então, para começar, eu vou inverter um pouquinho e a gente vai falar sobre Afrodite. Afrodite é uma deusa super pop, tá? E isso bem entre aspas. Mas a gente sabe que das divindades gregas, eu acho que até por uma questão da própria cultura que a gente tem, ela é uma deusa muito conhecida. Dentro do mundo da espiritualidade feminina, então, ela é super requisitada, né? E ela, muitas das vezes, ela é chamada, né, ou acessada de uma forma onde a gente vai, onde se é proposto, na verdade, acessar essa face dela que, de certa forma, não é, claro que inclui o arquétipo, mas tem um pouco de um estereótipo, tá? Onde as questões ditas femininas ou de uma feminilidade, ela é muito colocada ali, né? Mas a gente sabe que a Afrodite não é só isso. A Afrodite é uma deusa muito primitiva, ela não é exatamente grega, ela é absorvida pela cultura grega, ela vem ali da região da Anatólia, que a gente conhece como Turquia hoje, né? E ela é uma das representações de um grande feminino, ou seja, ela é uma deusa toda integrada. Tanto é que no primitivo, né, nessa visão mais primitiva dela, ela não vem nua, ela vem toda paramentada. Então ela é uma deusa, como outras deusas também que a gente encontra no panteão celta, por exemplo, é uma deusa que está ligada à paixão, né, ao patos e todos o que nos afeta. E também está ligada, dentro desse patos, não só a paixão lá dessa gana que a gente tem pelas coisas, também a questão da guerra, né? Mas dentro dessa perspectiva, onde a gente vai acessá-la, a gente vai buscar mais, né? A gente tem e acessa principalmente a musa interior. Então, novamente dentro da nossa cultura, a musa, ela tem uma visão que ela é luz e sombra, né, como muitas das coisas. Porque a gente busca, né, muito a nossa musa, mas por conta até de uma má relação que muitas vezes as pessoas têm dentro da nossa cultura, a gente acessa, de negação dessa coisa da inspiração, da intuição e de todo as próprias reações que o nosso corpo dá, né? A Afrodite está muito ligada ao corpo. A gente não, né? A nossa cultura, ela muitas vezes renega isso. A musa, ela é muito querida, ela é muito cobiçada, ambicionada, mas ao mesmo tempo negada. Por quê? Porque a Afrodite, dentro dessa visão, dentro desse recorte que a gente está fazendo aqui, ela representa também muito da imoralidade. E aí a gente vai pegar justamente a questão da amante, tá? Por uma questão, uma coisa que está dentro da nossa cultura patriarcalista, né? A gente tem uma cisão, uma separação, na verdade, entre aquela que é a esposa e aquela que é a amante, né? Então isso está nas histórias, está em Shakespeare, está no mito, está em tudo quanto é lugar. E aí o que ficou designado como de Afrodite, por conta de toda essa coisa da paixão que ela tem,
é essa ligação com a imoralidade ao mundo da amante, que não necessariamente está dentro da estrutura moral que a gente tem, tá? Essa estrutura moral, o papel da esposa, vai estar muito mais ligado, sobrou, né, para a deusa Hera, para o arquétipo de Hera. E eu falo sobrou porque a gente tem aí uma coisa interessante, é quase que um contrassenso, né? Porque o que é moral, obviamente, é o mais aceito. Então, busca-se muito a rainha, busca-se muito a esposa, o casamento e tudo mais, mas ao mesmo tempo isso é renegado. Muitas das vezes, em nome da esposa, isso está no arquétipo, tá, gente? Eu não estou falando que no nosso mundo contemporâneo isso tem sofrido muitas mudanças, mas ainda há resquício, tá? Isso na prática dos círculos, do discurso das mulheres a gente vê. Se busca esse casamento, se busca esse papel de esposa, né? A gente tem ainda figura de primeira dama, né, dentro da nossa cultura, né, que é uma coisa bastante curiosa, para não dizer outra coisa. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que chega nesse papel de esposa, a mulher que realiza isso, ela quase que perde o direito de ser a amante também e todas aquelas características que eu falei sobre a Afrodite, tá? A Hera e a própria Afrodite, gente, dá para dar 3 horas de aula no mínimo, né? A gente pode falar muito sobre elas. Agora, para não ficar também restrito que a Hera é a esposa e tudo mais, a gente tem que lembrar que ela é a mãe de todos os deuses e que essa deusa, numa era pré-helênica, pré-olímpica, ou seja, pré-mundo de Zeus, ela representa a grande senhora, o grande feminino, no que a gente chama de cultura grega, ok? Então ela é realmente a soberana do céu e da terra. Então isso dá pra gente refletir muito sobre o que ela, na verdade, dentro da cultura patriarcalista, dentro de todo esse mundo que a gente conhece, não é um papinho, entre aspas, de feminista, que aliás sou com muito orgulho, né? Mas ficou muito restrito a essa coisa sombria, né, dessa esposa que na verdade está subalterna ao marido, ao senhor da casa e tudo mais, tá? Ela é mais que isso, é só isso que eu queria reforçar. Ok, só um recorte, o tema é amplo e eu gostaria de saber quais são as reflexões que surgiram aí na cabecinha de vocês, no coração de vocês, com essa pequena fala desse vídeo, tá? Vamos falar nossa relação com a Afrodite, a nossa relação com Hera, essa questão da musa e essa questão da soberania e tudo mais. E vocês podem compartilhar isso aqui nos comentários, aqui embaixo do vídeo, colocando também suas sugestões, dúvidas, perguntas. E a gente se vê no próximo vídeo. Então que a nossa jornada seja abençoada e que estejamos em paz, com paz e pela paz. Profundamente grata e até mais.